Amém, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós já vamos começar o penúltimo livro, as Epístolas. Claro, nós vamos dar aquela concluída que faltou dos Atos dos Apóstolos, aqui em 10 minutos, e já iniciando aí as Epístolas, como disse, já chegamos aí ao penúltimo livro, com a graça de Deus. Vamos orar então, para dar início. Querido Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, pela bênção de ter nos guardado, ajudado, guiado até aqui, desde o início do ano passado, com tantas dificuldades enfrentadas, pandemia, tanta coisa diversa, mas aqui está a tua igreja, teu povo, os alunos da Escola Teológica Shema, desejosos de aprender a tua palavra e conseguiram chegar até aqui. Estamos na reta final, te louvamos por isso, Senhor. Pedimos que nos abençoe nesta aula dessa noite, aos alunos que nos acompanham à distância, que sejam abençoados também de forma superabundante, extraordinária, especial. É a nossa oração, a nossa súplica a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Quem já está aí pegando o livro Epístolas, já fica preparado com ele em mãos. Nós só vamos dar aquela fechamento aqui de Atos dos Apóstolos, que justamente faltou falarmos da terceira viagem missionária de Paulo e a sua viagem, uma aspas aqui para a quarta viagem, uma aspas, na verdade foi a sua viagem em direção à prisão, mas de alguma forma esta viagem também, o conduzindo à prisão, de alguma forma ela foi uma viagem missionária, porque o apóstolo, por onde passou, testemunhou, aonde o navio naufragou, ali ele evangelizou, ganhou almas, no navio ganhou almas. Então, nesse sentido, foi uma viagem missionária. E era o desejo do apóstolo pregar em Roma, que era a capital do império da época. Ele já tinha tentado ir a Roma uma vez, não teve êxito, e agora, através do recurso da sua própria solicitação como cidadão romano, para que fosse julgado por César em Roma, acabou que essa cadeia de circunstâncias o levou onde ele queria. As intempéries nós vamos ver, aqui o livro de Atos nos ajuda a entender bem, mas podemos chamá-la de uma viagem missionária num certo sentido. O mapa que aqui está, ainda é da segunda viagem, retrocedi aqui, a segunda viagem, só para nós lembrarmos, aquela que ele já não tem mais como acompanhante Barnabé, mas sim a Silas. Já entendemos a razão, Barnabé insiste em que se leve mais uma vez seu parente, João Marcos. Paulo foi categórico, como é que se diz? Irredundante, irreversível na sua decisão. Não mudou, não voltou atrás com a sua decisão e acabou então que duas duplas de missionários se formaram. Mas na viagem, Paulo acaba que no caminho, Lucas, o médico amado, se junta ao grupo. Muito provavelmente nesse episódio, ou talvez na primeira viagem, o final se deu a conversão de Lucas. O jovem Timóteo, na região ali de Cônio, Listra e Derbe, chamada Ásia Menor. E aí temos o itinerário, saindo de Antioquia da Síria, passando pela região da Cilícia, Derbe, Listra, que é a Galácia na Ásia Menor. Ele sobe até Trode, tenta ir numa direção, o Espírito o impede, tenta ir em outra, o Espírito o impede, ele tem uma visão, na noite passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele passa, então, chega a Trode, Filipos, lá ele prega, é encarcerado, né? Aí depois as cadeias se abrem, ele sai de Filipe, vai a Tessalônica, o pessoal de Filipe persegue ele até Tessalônica, de Tessalônica ele vai a Bereia. A perseguição lá em cima está muito acirrada, ele desce a Atenas, de Atenas vai a Corinto, tudo isso na região que hoje chamaríamos de Grécia. Então ele vai para Éfeso, de Éfeso viaja para Jerusalém e retorna ao ponto de partida de sua viagem, Antioquia. Então é o percurso que está ali. Como eu disse semana passada, a maioria dos mapas bíblicos trazem esse percurso. Só marcando aqui, saindo daqui de cima, olha, Antioquia, aí vem então a Ásia Menor, é essa região que é chamada de Galácia. Isso é importante quando nós estudarmos as próximas semanas a Epístola aos Gálatas,
já antecipo, é a única epístola que não é dirigida a uma cidade, mas a uma região. A Galácia é essa região que está dentro da Ásia Menor, e dentro dela as cidades de Icônio, Listra, Derbe, fazem a região da Galácia. Então ele passa por aqui, pela Galácia, continua a sua viagem, Antioquia da Pisídia, daqui ele atravessa a Macedônia, entra na Europa, então aí já vem Filipos, Tessalônica, Bereia, aqui, desce para Atenas, atravessa para Corinto, volta para a Ásia Menor, Éfeso, navega até Chipre, de Chipre a Jerusalém, sobe a Antioquia da Síria e encerra aqui a sua viagem. Bom, mais uma vez aí o mapa que nós acabamos de traçar, apenas para que fique registrado. Desde a origem, vou passar aqui rapidinho: Antioquia da Síria, Derbe, Listra, Icônio, chamada Galácia, Mísia, Troade, atravessa para a Macedônia. Macedônia é a região norte da Grécia, hoje já é chamado país da Macedônia, antes fazia parte da Grécia. Inclusive é a terra de origem do pai de Alexandre Magno, Filipe da Macedônia. O nome da cidade, Filipos, que aqui está, em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. Então recebeu o nome da cidade. Depois vem a Tessalônica, Bereia, Atenas, atravessa para Corinto, viaja lá para a Ásia Menor, Éfeso, ilha de Rhodes, passa lá por Chipre, desce lá, aqui, Jerusalém, sobe até Antioquia da Síria e encerra a viagem. Terceira viagem missionária, falamos um pouco dela também na semana passada. Esse mapa aí a maioria das Bíblias tem. Onde está circulado aqui, mais uma vez, é onde inicia a viagem, Antioquia. Antioquia se tornou a capital missionária da igreja primitiva. Nós mostramos a razão pela qual isso aconteceu. Jerusalém, se mostrou resistente à ordem de Deus para a igreja, principalmente por causa, vamos dizer assim, eu não quero usar o termo xenofobia, é um termo muito mais atual, esse termo até acho muito forte, muito pejorativo para aplicá-lo aqui, mas era a cultura mesmo de se julgarem melhor do que os outros povos, não terem muito contato com os gentios. Isso foi uma quebra de paradigma muito forte que Jesus estabeleceu, e foi difícil inculcar isso nos judeus. Todas as vezes que Jesus interagia com um não-judeu, provocava um constrangimento muito grande nos judeus, e não estavam prontos para essa quebra de paradigma. Ver Jesus conversando com a mulher samaritana foi um escândalo que eles tiveram que eu vou dizer em homenagem aos baianos, engolir com farinha. Esse eu meio arranhando, né? Mas tiveram que engolir. Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus curando uma cirofenícia, filha de uma cirofenícia. O próprio Jesus, não é lícito tirar o pão dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos, mostrando que os não-judeus, gentios, era mais ou menos tratado assim. Enfim, estou fazendo essa recapitulação para que os irmãos entendam a dificuldade que foi contar com a igreja de Jerusalém para a grande tarefa da igreja, a evangelização mundial. Então o centro missionário migra de Jerusalém, ali no sul, para Antioquia. Lá o povo já era de sua maioria gentil. Tinha Paulo, que embora judeu, tinha cidadania romana e disposição de evangelizar os gentios, então se torna o apóstolo dos gentios, e aí então se torna ali Antioquia o centro missionário da igreja primitiva. Mais uma vez fazendo aquele trajeto, porque se você perceber, com a exceção do a primeira viagem eles saíram daqui e vieram a Chipre, que é essa ilha aqui, no Mediterrâneo, e basicamente retornaram. Já a segunda e terceira viagem, eles fizeram esse trajeto que é semelhante. Por que disso? Na segunda viagem, os irmãos vão se lembrar, acabei de dizer, da divisão da equipe, quando Paulo bate o pé que não vai levar João Marcos,
e Barnabé então insiste em João Marcos. Barnabé viaja com João Marcos, os irmãos se lembram para onde? Para Chipre, que foi justamente o local da primeira viagem. E Paulo então vai seguir uma rota alternativa. A ideia era retornar onde passaram para fortalecer a fé dos irmãos. Fomos lá, passamos, evangelizamos, abrimos igreja, estabelecemos o trabalho. Vamos ir além, mas antes de ir além, vamos passar por onde passamos, apenas para confirmar a fé dos irmãos, perceber como eles estão, dar algum apoio, passar um tempo com eles e avançar. Paulo iria fazer isso naturalmente na segunda viagem, mas por conta da divisão, Barnabé fez. Ele vai assumir essa outra rota, subindo pela Ásia Menor, região da Galácia, entrando na Europa e voltando. Aí na terceira viagem ele vai fazer o mesmo trajeto, confirmando a fé dos irmãos, passando por aquela região e dessa vez passando bastante tempo aqui em Éfeso, aproximadamente 3 anos em Éfeso, na terceira viagem missionária. Então ele é acompanhado mais uma vez de Silas, Lucas e outros. Itinerário: Antioquia, passa na Galácia, por Galácia, já expliquei, entendam, Icônio, Listra, Derbe, Frígia, aí vai a Éfeso, fica lá bastante tempo, sobe a Macedônia, Troade, Mileto, Tiro, Cesareia, Jerusalém. Quando ele chega em Cesareia, prisão e encarceramento do apóstolo em Cesareia. O ódio dos judeus era muito forte. Ele vai a Cesareia por ocasião da Páscoa. O objetivo era chegar em Jerusalém a tempo de celebrar a Páscoa. E como ele tinha com ele alguns não-judeus, isso também atiçou ainda mais a fúria dos judeus, dizendo que Paulo estava introduzindo dentro do ambiente da religião judaica um gentil e, de certa forma, ali, dentro da visão deles, profanando a própria religião e a festa. E aí aquele alvoroço, Paulo é preso em Cesareia, levado a Jerusalém, e depois ele solicita então o seu direito romano de ser julgado pelo imperador. Aqui apenas reforçando o mapa já apresentado. E a gente vai partir agora para o que faltou semana passada para a gente fechar o livro de Atos então. Foi a partir do final da terceira viagem missionária, quando o ministério paulino manifestou esplêndidos milagres do Senhor, que o apóstolo viu-se totalmente envolvido e enredado nas consequências do ódio dos judaístas. Desde então, as caminhadas de Paulo sofreriam fortes bloqueios, gerados por tribunais, prisões e, finalmente, a morte na cidade de Roma. Foram 3 prisões. Paulo foi preso por 3 vezes. Primeira prisão, essa que acabei de falar, Cesareia. Aí ele fica um tempo preso em Cesareia até que tivesse possibilidade, fosse viável a sua transferência para Roma. Irmão, se hoje transferir o preso, vamos transferir um preso lá de São Paulo para o Mato Grosso, já é uma operação, tem que mobilizar policiais, não sei o quê, questão tática, logística e tal. Apenas para a gente fazer uma comparação. Naquela época, para você fazer a transferência também de preso por mar, tinha que ter soldados, e você não ia pegar uma embarcação para levar um preso, ficava um tempo lá para ter uma quantidade de presos que justificasse esse transporte. Tinha que ter uma quantidade de soldados também compatível para manter preso aqueles presos até o local de destino. Então Paulo ficou um tempo lá em Cesareia. Depois que chegou a oportunidade de sua transferência, esse tempo que ele ficou lá, inclusive o procurador romano na região mudou. Falamos também na semana passada. Félix, Festo, aí vem o Herodes, o quarto da lista dos 4 Herodes, o Herodes Antipas II. Paulo faz a sua defesa diante dele. Por fim, pede a sua transferência para Roma. Nós vamos falar dessa viagem. Ele chega em Roma, ele é preso. Em Roma, Paulo é preso em uma prisão domiciliar. Ele recebe autorização de alugar uma casa,
não sabemos aqui precisar que ambiente, apesar de quem faz viagem àquela região, pessoal, os guias, né, foi aqui que o apóstolo morou, foi aqui que o apóstolo ficou preso, leva na masmorra, foi mais ou menos aqui que ele foi decapitado. Mas, embora possamos confiar em muita coisa, eu acredito que não dá para confiar em tudo, porque quando entra para o lado do Vaticano, aí vai dizer que foi ele que fundou aquela igreja, foi aqui que ele mais Pedro, aí você já entra para uma outra área, que já é mais complicado. Mas o fato, ele ficou numa prisão domiciliar por aproximadamente 2 anos. Terminado esses 2 anos de prisão domiciliar, ele foi solto. Não sabemos dizer exatamente quanto tempo ele ficou solto, mas logo depois mudou o imperador. O que assumiu depois foi o Nero. Esse implementou uma perseguição ferrenha aos cristãos e judeus, principalmente aos cristãos. E aí, mais uma vez, Paulo é apanhado, e dessa vez ele vai para a prisão, já agora numa masmorra, uma prisão mesmo fétida, horrível, tenebrosa, e ali ele fica até a sua decapitação. Ele é morto, ele é executado, tendo a sua cabeça cortada, arrancada fora, tal qual aconteceu com João Batista. Então são as 3 prisões que são narradas aí no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. É o que eu estou chamando de 4ª viagem. Como eu expliquei, foi uma viagem prisional, mas do ponto de vista do apóstolo foi uma viagem missionária. Ele não perdeu a oportunidade. No navio ele pregou, o navio naufragou, na ilha que naufragou ele pregou, o pai do comandante lá daquela região da ilha lá estava doente, ele foi lá, orou, curou, a víbora mordeu ele, jogou ela no fogo, não morreu, e anunciou Jesus. Então, do ponto de vista do apóstolo, a sua viagem foi missionária. Ele ganhou alma, testemunhou, marcou posição de genuíno cristão, e quando ficou em Roma, eu não vou falar isso aqui hoje, mas eu vou falar quando chegarmos nas epístolas que vão tratar desse assunto, que são chamadas as epístolas prisionais, aquelas que ele escreveu da prisão. Nessas epístolas ele vai dar testemunho da quantidade de almas que ele ganhou dentro da prisão. A prisão de Paulo se transformou em um púlpito. Eu arrisco dizer que ele ganhou mais alma na prisão do que eu solto. Irmão, vamos ser sinceros. Quer ver? Para a gente fazer uma conta aqui muito simples. Você tem ideia de quantas pessoas se converteram lendo as cartas que ele escreveu na prisão? Você consegue ter ideia? Então você vê que o número que eu estou falando aqui não tem nada de absurdo, não. Ele continua ganhando alma hoje, com o que ele escreveu lá na prisão. Alguém lê e aceita Jesus, com a carta que ele escreveu preso. Então, é sério, não é uma hipérbole da minha parte, não, é uma realidade mesmo. Um apóstolo nas mãos de Deus, em águas bravias no mar Mediterrâneo. Havia crucis de um missionário. Vamos fazer rapidinho aqui o itinerário dele. Esse aqui você já percebe que o negócio aqui foi mais perto das outras viagens. Jerusalém, Cesareia, aí ele sobe até Sidom. As embarcações não eram esses transatlânticos de hoje. Então como é que eles tinham que navegar? Sempre margeando o continente, ou pelo menos ilhas, que numa eventualidade está perto do continente ou de uma ilha. Não pode entrar mar aberto adentro assim. Não sei como é que eram lá os instrumentos de navegação da época, eu não sei, mas eles seguiam mais ou menos isso aqui. Então eles circundam a ilha de Chipre, a Mirra, Cnido, ilha de Creta. Aqui trocam embarcação. Aqui enfrenta o tal do Euroaquilão. O que é isso? Euroaquilão tem na Bíblia? Tem. É um vento que sopra lá no meio do Mediterrâneo, vento forte, levanta as ondas. O mar aqui ficou bravio, a embarcação quase não, se despedaçou. Eles tiveram que ficar apegados a pedaços de madeira, partes da embarcação, e o naufrágio terminou aqui na ilha de Malta. Depois
ficaram um tempo na ilha de Malta, até que chegasse uma outra embarcação que pudesse colocá-los para dentro e seguir a viagem. Então, daqui de Malta eles sobem a Cilícia, aqui já está dentro do território italiano, vamos chamar assim. Aqui já é Itália, até a Itália atual. Cilícia, o sul da Itália, aí entra em Régio, vai subindo até Puteoli, aqui já vai por terra Três Vendas, até a capital da Itália, né? Naturalmente capital do Império Romano, a cidade de Roma, aonde ele vai ficar preso, sua primeira prisão, a domiciliar. Acompanhante fiel Lucas, além de outros discípulos. O destino final, como vimos, Roma. As cidades intermediárias, Cesareia, Lícia, ilha de Creta, tem o naufrágio, ilha de Malta, Cilícia e finalmente Roma. Então esta é a via crucis do missionário até chegar a Roma. Isso daí levou tempo, tá, irmão? Tempo, naufrágio, troca de navio, mas chegou lá. E quando lá chegou, como já disse, ficou 2 anos em prisão domiciliar, foi solto, depois tornou a ser preso. Enfrentou aí o mar revolto, Mediterrâneo, a proteção especial de Deus a Paulo, que acabou transformando-se na coluna espiritual da embarcação, seriamente atacada pela fúria de diversas tempestades, principalmente nas águas do mar Adriático, ali já próximo da Itália, mar Adriático. A prisão de Paulo após uma viagem de alto risco. Então, a prisão domiciliar em Roma, sua primeira prisão. E aí, uma imagem aqui já do velho Paulo. Nessa época ele já, pelos estudos, os historiadores já tinha mais de 60 anos. Que isso aqui está acontecendo aproximadamente próximo do ano 60, primeiro século. E ao que tudo indica, Paulo era mais velho que Jesus. Assim como Pedro era mais velho, Paulo também já era mais velho do que Jesus. E ele morre no ano 64, ele já tinha uns 60 anos, já a partir da primeira prisão, já era um senhor. E ali a imagem dele escrevendo as suas cartas. Quais foram as epístolas procedentes desta prisão? Da primeira, a domiciliar. São 4 epístolas que ele escreve na prisão domiciliar. Quais são elas? Vocês conseguem ler aí? Efésios, Filipenses. Isso aí, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por que é interessante que nós saibamos disso? Porque as epístolas, da forma, a gente vai estudar hoje as epístolas, estou concluindo aqui Atos, a gente já vai emendar com as epístolas. As epístolas, da forma como elas estão dispostas na Bíblia, que nós chamamos, o termo teológico usado é a sua disposição canônica, sua organização canônica, nada tem a ver com a sua organização cronológica. Significa que primeiro ele escreveu aos Romanos, depois escreveu primeiro aos Coríntios, depois segunda, depois Gálatas. Não segue essa ordem cronológica. Para que os irmãos tenham ideia, provavelmente um dos primeiros livros do Novo Testamento todo o Novo Testamento, incluindo aí os livros do Evangelho, incluindo aí todo, provavelmente um dos primeiros foi a primeira epístola aos Tessalonicenses, um dos primeiros registros. Depois você tem a segunda, que é muito próxima uma da outra. Aí a gente tem uma ordem cronológica que é completamente diferente da ordem canônica. Então estou mostrando aqui para que a gente saiba, ou pelo menos relembre, que não tem nada a ver a ordem canônica com a ordem cronológica. Importante expressão de Paulo procedente do interior da prisão na cidade de Roma. Palavras dirigidas à igreja lá em Filipos, ou seja, aos filipenses. O preso Paulo, escrevendo aos filipenses, disse: saibais que as coisas que me aconteceram, está falando de sua prisão, contribuíram para maior proveito do Evangelho. A alegria do apóstolo era essa. Ele entendeu, eu aqui preso, estou dando mais fruto ao Evangelho do que se eu estivesse solto. Então estou feliz aqui.
ele ficou sabendo de que as pessoas do lado de fora tomaram mais coragem pela prisão dele. Sabendo do testemunho dele, mais pessoas foram renovadas, avivadas. E as epístolas que ele escreveu, à medida que ele enviava e as pessoas recebiam, ele percebeu que o impacto produzido também era muito grande. Ele chegou a essa conclusão, que a prisão dele contribuiu para o maior proveito do Evangelho. Ainda escrevendo aos Filipenses, aqui o capítulo 1:12, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por quem? Dá para você ler aí? Acho que não, né? Fica meio embaçado, né? Por toda guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Guarda pretoriana, o que é isso? Isso aqui, fazendo uma analogia, a gente sempre tem que trabalhar com analogias. Isso aqui é como se fosse o batalhão de elite prisional de Roma. Guarda pretoriana. Era aqueles guardas de elite do Império Romano que ficavam à disposição do imperador para causas assim muito especiais, de alto risco, de alta periculosidade. Paulo entendeu: eu jamais teria acesso a essas pessoas pelas vias naturais. Mas ele, estando preso, funcionava mais ou menos assim: a cada período de 6 horas, 4 soldados da guarda pretoriana ficavam ali vigiando ele. 4. De 6 da manhã ao meio-dia. Dava meio-dia, saía aqueles 4, entrava outros 4. Ia de meio-dia às 18. Saía aqueles 4, entrava outros 4. Ia das 18 à meia-noite. Saía aqueles 4, entrava outros 4. Ia da meia-noite às 6. Fazendo aquele rodízio. E Paulo só: Jesus, 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 Jesus. Está na hora de ir embora, tá bom, depois a gente continua. Já chegava os outros, já emendava com os outros. Toda a guarda pretoriana conheceu o Evangelho pela prisão de Paulo. E aí, olha que interessante, aqui já estamos no último capítulo aos Filipenses, 4:22. Ele diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da onde? Vocês conseguem ler? Os da casa de César. Eu vou teatralizar aqui, daquela forma que os irmãos já estão acostumados, depois de 14 livros concluídos. É mais ou menos assim. Lá está o Paulo escrevendo a epístola aos Filipenses: irmãos Filipenses, alegrai-vos, etc. Ele está chegando no fim da epístola: saudai os irmãos e não sei o que, mandai um abraço fraternal, não sei quem, não sei quem. E o pessoal da guarda: ô Paulo, fala para eles que a gente está mandando um abraço também. Não, deixa comigo. Os da guarda aqui da casa de César também estão mandando um abraço aí para vocês. Significa que eles se converteram. Manda lá uma paz do Senhor para eles. Fala que a gente está mandando a paz do Senhor para eles. O pessoal da casa de César manda saudá-los também com a paz do Senhor. Ou seja, pelas vias naturais, como é que ele entraria na casa de César para evangelizar? Mas através da prisão, ele conseguiu evangelizar a guarda pretoriana e os da casa de César. Por isso que ele disse: a minha prisão contribuiu para o avanço do Evangelho. Era o sonho do apóstolo, levar o Evangelho aos confins da terra. E ele estava chegando a lugares que, pelas vias naturais, seriam impensáveis. Último capítulo de Atos dos Apóstolos, 28:31. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Interessante, ele está preso, mas Lucas faz questão de frisar no encerramento da sua escrita de Atos, que Paulo estava preso, mas com toda a liberdade anunciava Jesus Cristo. Não deixava de anunciar a salvação em Jesus. Durante 2 anos o apóstolo esteve numa prisão domiciliar em Roma. Foram 2 anos aproveitados por Paulo no que tange à edificação da igreja em Roma. Cada dia dentro da prisão foi aproveitado de forma cabal, no sentido de orientar, direcionar servos de Deus que jamais envergonharam-se do ilustre prisioneiro, sempre desprezado e rejeitado, não somente pelas elites, mas também por alguns amigos próximos, como ele vai escrever em outras epístolas. Ele vai deixar transparecer a sua decepção com alguns que lhe abandonaram nesse momento difícil, o desprezaram, amando
presente século, etc. Atos dos Apóstolos, portanto, no decorrer da história da igreja, sempre será o padrão de Jesus para a igreja dele, em todos os tempos e em todos os lugares. Que nós, igreja do século 21, voltemos a nos espelhar nos cristãos primitivos de Atos dos Apóstolos e resgatemos o padrão divino de igreja para dentro de nossos templos evangélicos. Amém. Então, se você quer saber qual é o padrão de igreja estabelecido por Deus, o qual devemos em todo o tempo reproduzir, Atos dos Apóstolos é o livro que nos trará essas respostas. Vamos aí às epístolas. Aqui não vai ter nem intervalo, não dá tempo nem de beber água, já estamos emendando uma na outra, já citamos algumas epístolas. Creio que você já está em mãos com o livro aí das epístolas. Então, sem delongas, sumário, página 3, vamos estudar só isso que você está vendo aí, ó. Além da introdução hoje, a epístola aos Romanos, a primeira e segunda epístola aos Coríntios, a epístola aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, a primeira e segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito, a epístola a Filemon, a epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago, a primeira e a segunda epístola de Pedro, a primeira e segunda epístola de João, finalmente a epístola de Judas. Interessante você perceber, né? Várias aqui eu disse epístola a, porque trata-se do destinatário, a Romanos, a Coríntios, a Gálatas, aqui o destaque é o destinatário. E a partir aí de Tiago, a ênfase recai sobre o remetente, epístola de Tiago, de Pedro, de João, de Judas. Pois bem, página 4, uma introdução aí às epístolas. Deixa eu mudar aqui do slide 1 para o slide 2, saindo. Pronto, já mudou. Vê se está enquadrado aí, por gentileza. Acho que não saiu fora não, está certinho, né? Ótimo, então vamos lá. Página 4, epístola, definição. Do grego epistolê, não é epistola não, viu, irmão? Já vi gente, abra aí a pistola aí. Eu sei que a palavra de Deus é uma arma, mas trata-se de uma comunicação escrita. Chamam-se epístolas, 21 dos 27 livros do Novo Testamento, as quais foram escritas por apóstolos. 13 dessas epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Por isso, as mesmas são chamadas como? Epístolas paulinas. E as epístolas de João são chamadas o quê? Não é festa junina, não. É joanina. É isso aí. Joanina. Muito bem. E de Pedro, Petrina, e assim vai sucessivamente, sucessões sucessivas. Paulinas, havendo ainda a 14ª, que é a epístola aos Hebreus, que muitos supõem ter sido escrita também pelo apóstolo dos gentios. Contudo, esta última, apesar dos indícios, não há unanimidade quanto à sua real autoria, sendo a autoria paulina apenas presumida. E cabe aqui ressaltar, já disse em outra ocasião, eu particularmente não somo com aqueles que creem ter sido Paulo o autor da epístola aos Hebreus. Acredito que não foi o apóstolo Paulo, mas esse assunto aí não merece tomar nosso tempo não, é apenas especulação. As 3 epístolas paulinas, em ordem de apresentação na Bíblia, são Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemon. As epístolas gerais
abrangem as demais cartas, as quais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Estas epístolas trazem em seu escopo uma mensagem de ordem universal, por isso é conveniente chamá-las em conjunto de epístolas gerais. As epístolas gerais são muito breves em comparação com as epístolas paulinas, a exceção aí de Hebreus, né? Mas as demais são sempre muito breves. A sua importância, contudo, é grande. As epístolas de Paulo revelam alguns dos problemas da igreja primitiva, proporcionando valiosíssimos ensinamentos para a solução de tais problemas. Já as epístolas gerais proporcionam um panorama mais completo da igreja do Novo Testamento. Estas cartas nos ajudam a compreender a experiência da igreja do primeiro século no seu crescimento e integração, constituindo assim um importante elo entre as epístolas paulinas e o Apocalipse. Trazer aqui algumas informações sobre as epístolas, antes de entrarmos aí na primeira delas. Epístola, como já dito, do grego epistolê, uma comunicação escrita. Essa aqui eu já falei, 21 das 27. Muito bem. São cartas escritas com a finalidade de dirigir, aconselhar, instruir nos seus primeiros desenvolvimentos as igrejas recém-formadas, ou para ajudar os responsáveis por pastoreá-las e administrá-las. A visão que nós temos que ter das epístolas é a seguinte: tudo era muito novo. O Senhor Jesus veio, a plenitude dos tempos, cumpriu a sua missão, muitos foram pegos de surpresa, alguns estavam esperando, mesmo os que estavam esperando tiveram dificuldade de entender e acreditar que ele era aquele a quem eles esperavam. Foi um misto de sentimentos e tal, até a consumação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Então nós temos nos 4 livros do Evangelho o que? A obra de salvação, de restauração, de redenção. Temos a mensagem que leva de novo o homem a Deus. E essa mensagem seria transmitida por quem? Visto que a mensagem, que é Jesus, ele é a mensagem, ele é o Evangelho, ele partiu, mas alguém tinha que levar adiante essa mensagem. Quem levaria adiante a mensagem? A igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, tendo aquela noção de que igreja é um grupo de pessoas tirada para fora, Kalel, tirado para fora do sistema, e depois enviados como representante daquele que tirou, reenviados para representá-lo, falar em nome dele, etc. Então a igreja vai assumir esse papel, não porém sem que antes fosse revestida do poder do Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos vai justamente nos mostrar o cumprimento profético da descida do Espírito Santo e os primeiros passos da igreja, cumprindo a missão de levar a mensagem em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Automaticamente, à medida que a igreja avança, e que milhares e milhares de pessoas de diversas partes do mundo de então vão agregando-se à igreja, pessoas de cultura romana, pessoas de cultura grega, pessoas de cultura judaica, pessoas que serviam a Deus daquele panteão greco-romano, serviam a Diana, serviam a Afrodite, serviam a Dionísio, serviam, ou mesmo dentro do judaísmo, serviam entre aspas a Deus, mas sequer tinha comunhão e intimidade com Deus, servia apenas a religião, pessoas que não serviam a ninguém, ateias, ateus. Agora essas pessoas estão se congregando em um único lugar. Claro que muitos problemas surgirão, natural, tem nada de antinatural nisso, totalmente natural. E as epístolas então elas surgem na sequência para satisfazer o quê? A necessidade de orientação. Olha aqui, finalidade: dirigir, aconselhar, instruir,
nos primeiros desenvolvimentos da igreja recém-formada, ou, no caso das epístolas, como nós vamos chamá-las aqui, pastorais, aquelas que são dirigidas aos pastores, para ajudar os responsáveis a pastoreá-las e a administrá-las. Então, as epístolas, elas cumprem o papel da orientação. É nesse sentido que nós dizemos que a base doutrinária da igreja encontra-se nas epístolas. Toda vez que nós vamos resolver um problema, nós vamos recorrer às epístolas. Na maioria das vezes, com uma ou outra exceção, o problema de casamento, a gente vai procurar na epístola. Olha que Paulo falou aos Efésios, olha aqui o que Paulo falou aqui aos Coríntios. Claro que nós vamos recorrer também a algumas falas de Jesus nos livros do Evangelho, mas basicamente o que foi dito para a igreja, e a gente já vai ter que encontrar isso nas epístolas, que foi dito à igreja, que muito do que Jesus disse era em ocasiões em que ele estava sendo, as pessoas estavam tentando pegá-lo em contradição, os escribas e tal, vinha com perguntas capciosas. Então, claro que Jesus responde assertivamente, Jesus responde objetivamente, Jesus responde biblicamente, é óbvio, divinamente, é óbvio, mas o que eu estou querendo trazer aqui é justamente dentro de uma realidade de igreja, problema de igreja sendo resolvido por homens. Aí nós vamos olhar nas epístolas, o problema da igreja tal foi resolvido assim, o problema na igreja tal foi resolvido assim, esse problema na igreja tal foi resolvido assim. Então a base doutrinária da igreja encontra-se nas epístolas. Um detalhe sobre a redação, a escrita das epístolas. Na época em que surgiram as epístolas neotestamentárias, era prática habitual que o autor ditasse o texto a um assistente, ou, palavra aqui importante é essa, ó, amanuense. Não é quem nasce em Manaus, amanuense, é o que mexe com a mão lá, o que escreve, manuscrito. Ninguém, não tinha nem máquina de escrever, digitar, muito menos, amanuense. Então, o autor, a gente vai ver assim, Epístola de Paulo aos Romanos. Logo a gente pensa, bom, quem escreveu foi Paulo. Não, a Epístola de Paulo aos Romanos, quem escreveu não foi Paulo. Paulo ditou. Um amanuense escreveu. Como é que nós sabemos disso? Olha aqui, ó. É muito provável que aos Romanos tenha sido ditado pelo apóstolo Paulo a um crente que se identifica a si mesmo como Tércio, que escrevi esta epístola. Está lá no último capítulo, quase no último versículo. Quando Paulo escreve, chega às vezes no final, eu, Paulo, de meu próprio punho a escrevi. Ele deixa registrado, eu escrevi essa aqui foi com o meu próprio punho. Tem outras que vai dizer aqui Tércio. As epístolas, por exemplo, de Pedro, ele vai ter como amanuense o Silas, que vai aparecer lá com o nome, na verdade, Silvano, mas é a mesma pessoa. Vai dizer lá, eu, Silvano, que escrevo esta carta. Ah, então é carta de Silvano? Não, está usando aqui um amanuense, que seria um escrivão, um assistente para a redação da epístola. Então isso era muito comum. Já comunico que a pessoa está lá estudando a epístola, aí lê um negócio desse aqui. Puxa, a vida toda eu fui enganado, achei que a epístola era de Paulo aqui, ó. É do Tércio. Aí já vem brabo, né? Pô, pastor, aí eu descobriu a roda, negócio que ninguém nunca viu. Não, isso era comum, você vai ver muito disso. Em certas ocasiões, o autor não se valia de um escrevente, mas de um autêntico secretário, que uma vez informado dos assuntos a tratar, se encarregava de compor e redigir a carta do princípio ao fim. Em qualquer caso, também era comum que, ao término do escrito, o próprio autor acrescentasse do próprio punho o seu nome em umas poucas palavras de saudação. Tem aqui alguns exemplos. Gálatas é um exemplo muito... Confere aí, vamos conferir junto. Gálatas 6:11. Só para a gente ter esse exemplo aqui. Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas 6:11. Diz assim:
Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, Paulo, óbvio que você, sendo alguém que tivesse acesso a essa carta no original, você ainda ia perceber esse destaque que ele está falando aqui. Dá uma olhada aí as grandes letras que eu usei especificamente para escrever isso aí. Então você está vendo a carta vindo com uma letra lá, mediana, na média, e de repente chega uma parte que ele resolve escrever com grandes letras e ele ainda diz, observe aí, ó, com que grandes letras eu acabei de escrever isso aí. Ele está chamando a atenção, né? Está dando um destaque. Então a gente vai encontrar. Eu vou citar também a de Pedro, porque eu disse aqui do Silvano, como diz, né, aquela expressão, para não ficar nas minhas palavras, né? Vamos ler aí como está exatamente no texto. Então, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Assim escrito está: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Interessante, você viu lá no final, geralmente isso vai aparecer no final. Então você pega uma carta, você pega o capítulo 1, versículo 1 da carta e diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Então ele começa a carta dizendo que é ele, o autor. Aí você chega no final e aparece um outro. O autor é o Pedro, o escritor, o assistente, o secretário, que seja ali outra pessoa. Então isso não é incomum. Já no tempo do Antigo Testamento ocorria, Jeremias tinha como assistente o Baruque, que era o seu escrivão pessoal. Então isso acontecia. Entretanto, seja como fosse, a autoridade das Escrituras, suporte da fé cristã e norma da vida e da conduta do povo de Deus, em nada ficou por isso depreciada. Estrutura literária. A estrutura, qual é a espinha dorsal das epístolas? Qual o modelo que a maioria das epístolas segue? Formato, a estrutura. A estrutura literária das epístolas apostólicas não é uniforme, não segue um mesmo padrão. Algumas delas, eu cito aqui Hebreus e Tiago, parecem mais sermões, parece uma pregação dividida em capítulos, uma mensagem dividida em tópicos. Tiago principalmente, por ser mais breve, e então parece mais sermões ou tratado doutrinário do que propriamente uma missiva. Missiva, sinônimo de carta, epístola. Então não tem uma estrutura uniforme, mas a maioria das cartas, que como podem assim ser chamadas, responde em termos globais com o modelo clássico romano. Qual é o modelo clássico romano? Como consistia? Começava sempre com uma saudação inicial, precedida da apresentação do autor e a indicação do destinatário. Eu, Paulo, aos irmãos estão na cidade de Corinto, graça vos seja multiplicada. Eu, Pedro, aos dispersos pela região, tal, que a graça seja convosco. Geralmente começa com uma saudação e a apresentação do autor e do destinatário. Depois nós temos o corpo do texto, ou seja, o assunto que a carta vai tratar. Já dá uma apresentaçãozinha ao que vem aquela carta, qual o objetivo, e finalizando também com uma despedida, que inclui as saudações de pessoas conhecidas do autor e do receptor, saudações para essas pessoas. Olha, o pessoal se empolgou tanto no encerramento da epístola aos Romanos, o capítulo 16, ele é praticamente todo mundo queria aparecer na carta. Eu acho que por baixo, que se a gente vai ver hoje ainda, tem ali uns 30 nomes. Ninguém queria ficar de fora da carta, não. No mundo. Fala que eu mandei um abraço, eu também estou mandando a saudação, os da casa de não sei quem também vos saúdo, não sei quem. Não estou exagerando não, depois vocês vão ver comigo. Então isso acontecia, final da carta, uma saudação, os irmãos da casa de Cloe vos saúda, a igreja que está aqui, quando ele estava numa cidade, junto de uma igreja, escrevendo para outra, os irmãos da igreja
que aqui está, vos saúda aí, preso em Roma. Os da casa de César, que está aqui comigo, vos saúda. Então, um padrão. Os autores cristãos modificaram em certas ocasiões esse modelo de carta em alguns de seus detalhes. Paulo, por exemplo, no lugar da característica saudação inicial romana, sempre desejando saúde, introduz no começo de quase todas as suas epístolas uma expressão mais complexa, que dá testemunho da sua fé. Ao invés de desejar só que os destinatários sejam encontrados com saúde, Paulo, claro, usando um termo mais cristão, dando um novo modelo de iniciação de carta, usava graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Epístolas paulinas, já falamos delas, as 13, está aqui apenas na ordem. Romanos a Filemon, vou tornar a falar delas ainda aqui, divididas. Bom, dividiremos as cartas de Paulo em 4 grupos. Isso aqui é muito interessante, essa divisão. Se você quiser, desejar e registrar, acho que isso vai lhe ajudar. Segundo, foram escritas em diferentes viagens e em distintas ocasiões. Esta mesma divisão agrupa segundo os temas básicos contidos. Então, 4 divisões. Quando a gente fala, estou falando aqui a princípio das 13 epístolas paulinas. Primeiro grupo, as epístolas que foram escritas na segunda viagem missionária, as primeiras. Foram as primeiras epístolas que Paulo escreveu. Eu disse a vocês, está entre, na verdade, os primeiros livros do Novo Testamento. As epístolas aos Tessalonicenses, primeira e segunda. Elas são conhecidas como epístolas ou cartas, o quê? Escatológicas. O que significa? Significa que o assunto central dessas 2 cartas é a doutrina das últimas coisas, escatologia. São 2 cartas escritas na segunda viagem missionária. E o que é interessante? A segunda viagem missionária. Paulo fez aquele trajeto que a gente acabou de ver agora em Atos, saiu lá da Síria, Antioquia da Síria, passou pela Galácia, subiu até Troade, recebeu a revelação para atravessar a Macedônia. Na Macedônia ele prega na primeira cidade, que é Filipos. Lá ele é preso. Quando ele é solto, ele vai a Tessalônica. Não fica lá muito tempo. O pessoal que o perseguiu em Filipe persegue ele, vai até a cidade de Tessalônica, atrás dele. Uma expressão muito própria aqui, capítulo 17 de Atos, o pessoal de Tessalônica recebe a Paulo dizendo: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Essa expressão que está lá. Eles eram tidos como, onde chega, transtorna tudo, porque a mensagem, de fato, batia de frente com a cultura greco-romana da época, especialmente aqui, já estamos falando na Europa. Então o pessoal vai até lá e ele tem que sair de lá, ele já vai para Bereia. Em Bereia o pessoal recebe bem, confere nas escrituras o que ele está falando, mas continuava um ambiente hostil, porque era muito próximo da cidade ainda de Filipos e de Tessalônica. Ele precisa então ir para o extremo sul, para a cidade de Corinto. Ele fica um tempo em Corinto, e lá em Corinto ele manda Timóteo trazer notícia do que estava acontecendo com as igrejas que ele tinha acabado de fundar lá em cima, no norte. E aí Timóteo então traz as dúvidas dos crentes de Tessalônica. Quais eram as dúvidas? Paulo passou aqui rapidinho e tal, falou para a gente ficar firme na fé, que Jesus vai voltar e vai nos arrebatar. Só que tem alguns irmãos aqui que morreram. E agora? Morreu, não vai mais para o céu? Perdeu a esperança? Paulo teve que explicar sobre isso. Tem um grupo aqui que depois que Paulo falou que a gente não tem que mais pensar em nada dessa terra, que o céu que é o nosso lugar, que Jesus foi preparar lugar, vai voltar, levar a gente, vai embora. Tem um pessoal aqui que já abandonou o emprego, pediu conta e não quer nem mais trabalhar. Paulo, não quer trabalhar, então também não coma. Você já leu isso na Bíblia? Não trabalha, fica em jejum também aí direto, até Jesus voltar. Tudo aqui, a situação acabou de surgir, ele já teve que escrever as cartas para explicar. Não, calma aí, gente, também não é assim não, enquanto isso, tal. Então, as epístolas, elas vêm para atender essas necessidades, essas dúvidas, essas questões. Perceba a velocidade dessa. Ele acabou de fundar a igreja, teve que sair,
pediu para alguém lá ver como é que estava. Ó, tá uma confusão lá, ninguém mais está se entendendo, já tem quem largou o emprego, o outro já está com medo porque o parente morreu e acha que já não vai mais para o céu, e aí já teve que escrever essas epístolas. Depois, na terceira viagem missionária, aí ele vai escrever as 2 epístolas aos Coríntios. Eu já antecipo aqui, mas eu vou falar melhor na semana que vem, sim, na segunda, hein? Lembrando vocês, nossa próxima aula, na segunda. Eu vou falar para vocês na segunda. Paulo escreveu, 3 cartas aos Coríntios. Você está vendo aqui 2, né? Teve uma que se perdeu. Mas ele escreveu 3. 2 nós temos, uma se perdeu. Escreveu aos Gálatas e escreveu aos Romanos. Essas cartas têm como pano de fundo a soteriologia. Então são cartas soteriológicas, cartas relativas à salvação, doutrina da salvação. Interessante, você quer falar sobre escatologia? Busca as epístolas escatológicas. Você quer falar sobre soteriologia? As epístolas soteriológicas. Terceiro grupo, a gente já falou delas, escritas na prisão domiciliar, a primeira prisão romana, Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios, conhecidas como cartas o quê? Cristológicas, relativas à teologia do Filho de Deus. Então aqui a pessoa de Jesus Cristo é o centro. E em certa medida eclesiológica também, lida um pouco com os assuntos da igreja. O último grupo de carta, essa já na segunda prisão, prestes à sua decapitação, são as cartas dirigidas a Timóteo, as 2 a Timóteo e a carta a Tito, chamadas de cartas pastorais. O assunto, o ministério do pastor. Então são epístolas ministeriais. A maioria das reuniões ministeriais, escola bíblica de obreiro, geralmente você vai usar cartas pastorais, são alusivas às questões do ministério. Dito isso, preparados aí para a primeira epístola aos Romanos? Vamos pelo menos tomar uma aguinha agora, né? Aí depois a gente já entra valendo. Vamos para um breve, rápido intervalo aí, 10 minutos, e nós já voltamos então para nossa viagem à cidade de Roma. Amém, amém. Estamos de volta então, a partir de agora, a epístola aos Romanos, capítulo 1, página 5. Vamos aí ao nosso material, como fazemos. Apenas relembro o modelo que nós temos aqui utilizado e faremos até o final. A gente lê no nosso material uma parte do esboço do livro, o autor, palavra-chave, o tema, o contexto histórico e partimos para os slides. Aos irmãos cabe a responsabilidade de ler o restante do conteúdo em casa, que geralmente vai ser 2, 3 páginas que eu vou me furtar de ler aqui para ganharmos tempo, e fica a responsabilidade dos irmãos essa leitura que resta. Então, Romanos aí está, tema. A epístola aos Romanos é uma resposta completa, lógica e inspirada à grande pergunta dos séculos: como pode um homem ser justificado para com Deus? No Antigo Testamento, nos livros do Evangelho e em Atos, encontram-se em diversos lugares os ensinos concernentes a essa grande doutrina que forma a própria base da epístola aos Romanos: a justificação pela fé. Foi o apóstolo Paulo quem reuniu esses ensinos, acrescentando as revelações especiais que lhe foram confiadas, dando-nos a mais completa explicação que se encontra no Novo Testamento, incorporada numa epístola que tem sido chamada a Catedral da Doutrina Cristã. Resumamos o tema de Romanos da seguinte maneira: a justificação dos pecadores, olha que coisa linda, hein? A justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados pela fé e pelo poder de Deus. Quando foi escrita? Por volta de 56, depois de Cristo. Paulo ainda não tinha estado em Roma.
mas vinha pregando o evangelho desde a sua conversão em 35 depois de Cristo. Na última visita a Corinto, está lá na segunda epístola, capítulo 13, versículo 1, Paulo encontrou ali uma irmã cristã chamada Febe, que ia a Roma. Aproveitou o ensejo para enviar por meio dela uma carta à igreja naquele lugar, falando de sua futura visita e dando aos romanos uma declaração das verdades que lhe tinham sido reveladas. Interessante perceber o fato de que Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, diferentemente de como propalam aí os católicos apostólicos romanos. Paulo não fundou a igreja de Roma. Fato é que quando ele escreve a carta à igreja em Roma, ele fala do desejo de ir até lá para conhecê-los. Nunca tinha estado lá. Só isso daí já bate o martelo e vira o prego e acabou, ponto final. Ele está escrevendo a carta a uma igreja em Roma, dizendo que tinha desejo de ir a Roma para conhecê-lo. Não foi ele o fundador. Não tendo sido ele o fundador, ele tinha preocupação se aquela igreja tinha sido estabelecida em bases soteriológicas bem firmes, bem fundamentadas, a doutrina da salvação. E aí ele escreve esta carta, dirige essa igreja, justamente pelo fato de não ter sido ele o fundador da igreja. Por que ele não escreveu uma carta para falar da doutrina da salvação pela fé aos filipenses? Foi ele quem fundou aquela igreja, por certo ele disse isso pessoalmente. Aos coríntios, foi ele o fundador, por certo, disse isso pessoalmente em suas pregações. E assim, todas as outras igrejas que ele foi o responsável por suas respectivas fundações. Como romano, a igreja de Roma não foi ele, então ele falou, pelo sim, pelo não, deixa eu escrever uma carta dando toda a base, todo o fundamento, para que a gente tenha a convicção de que essa igreja está fundamentada em bases sólidas. Então, o conteúdo da epístola pode ser dividido nas seguintes 3 divisões gerais. A primeira divisão é a doutrinária, onde Paulo vai desenvolver o argumento da justificação pela fé. Isso vai do capítulo 1 ao 8. Depois nós temos um parêntese, ou seja, uma parte aí dispensacional, que são os capítulos 9, 10 e 11. O que Paulo vai fazer aqui nesses capítulos? Ele vai explicar um pouco da mudança de Israel para os gentios, o que houve, o que aconteceu, para que Deus deixasse de tratar com os judeus e começou a tratar com os gentios, e qual é o plano de Deus para eles. Então olha aí, nos capítulos 1 e 8, 12 e 16, Paulo trata da igreja. 9 e 11, afasta por certo tempo esse tema para falar de Israel e mostrar a relação entre deste povo com o plano divino da salvação. Esta seção responde à pergunta: que lugar ocupa a nação judaica no plano divino da salvação? Fechado esse parêntese, Paulo volta então a dirigir-se à igreja, os capítulos 12 a 16, trazendo a parte prática, exortando a uma vida cristã compatível com a fé. Então Paulo dá 8 capítulos de doutrina e depois alguns capítulos exortando a praticar a doutrina. Não adianta saber e não fazer. E aquele intervalo chamado parêntese, a parte que ele dirige aos judeus. O esboço que nós vamos usar aqui é o seguinte: capítulo 1 a 3:20, Paulo vai abordar o tema da condenação. Pecado, todos pecaram, a falha de Adão, o mundo está debaixo do pecado de Adão e, portanto, condenação. O que resolveu o problema da condenação? Aí ele vai começar no capítulo 3, 21 até o final do 5. O problema da condenação foi resolvido através da justificação. Depois que ele trata do assunto da justificação, ele vai dizer qual é a responsabilidade daqueles que foram justificados. Qual deve ser o estilo de vida de quem foi justificado? A santificação. Você percebe que a coisa é muito natural. Estava todo mundo condenado. Vocês entenderam? Não, então vou explicar. Vou desenhar. Entenderam agora? Aí, estava todo mundo condenado. E agora? E agora que Jesus veio justificar. Aí vai explicar a justificação. Entendeu? Vocês estão justificados. Então, e o que a gente faz agora? Então, agora eu vou mostrar qual é o estilo de vida de alguém que foi justificado. Santificação.
Tem a parte da dispensação, que é quando ele volta a falar de Israel, e aí depois a exortação, voltando para a igreja, rogando aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o corpo, sacrifício vivo, agradável a Deus, culto racional, que experimente a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor, que ande em santidade, etc. Exorta então a prática. É esse o esboço que nós vamos seguir, vocês vão poder lê-lo depois com calma em casa. Só vos chamo aí a última página do capítulo de Romanos, que eu fiz aí, nesse box aí dos 16 capítulos, nós demos um tema para cada capítulo. Está aí: 1, culpa dos pagãos; 2, a culpa dos judeus; 3, condenação universal; 4, justificação pela fé; 5, resultados da justificação. Aí vem o 6, a libertação do pecado; 7, a libertação da lei; 8, a libertação da condenação. Parte dispensacional: 9, eleição de Israel; 10, rejeição de Israel; 11, restauração de Israel. Voltamos à parte prática: 12, consagração; 13, quais são os deveres da igreja para com o Estado; 14, quais são os deveres da igreja em relação aos irmãos mais fracos na fé; 15, a obra de Paulo, e algo mais pessoal e o desejo de sua visita futura. E o capítulo 16, como eu já disse, é aquele capítulo que todo mundo quis mandar a saudação, foi um capítulo inteiro para botar o nome de todo mundo na saudação. Vamos lá? Epístola aos Romanos representa a mais completa expressão da teologia do apóstolo Paulo. Quem gosta de teologia? Romanos. Romanos é teologia pura, profunda. Aqui é teologia mesmo, para você se debruçar. Comentários bíblicos aos Romanos é bruto. Romanos revela uma compreensão ampla, lógica e madura do Antigo Testamento, formando assim um poderoso arsenal a serviço do cristianismo. A epístola de Paulo aos Romanos foi considerada pelo reformador Martinho Lutero. Olha o que Martinho Lutero considerava em relação aos Romanos: o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho. Na concepção luterana, a epístola aos Romanos revelava assim de uma forma muito extraordinária. Teólogo, né? Martinho Lutero era um grande teólogo, então era a concepção que ele tinha. A epístola aos Romanos é considerada pela grande maioria dos teólogos como um dos mais profundos, sem dúvida, um dos mais profundos tratados teológicos que a humanidade pode conhecer. É uma epístola sem igual. Romanos não é um mar de águas rasas, aqui é profundo. Se a pessoa não souber entrar, mas é profundo mesmo, não falo isso para desencorajar. Grandes verdades universais estão reveladas em Romanos. Sua organização possibilita um estudo sistemático dos diversos assuntos por ela abordados, dentre os quais, olha aí o que nós temos em Romanos: a revelação geral, a lei natural, a questão da hereditariedade da raça, o pecado original passando a toda a raça humana. Em Romanos fala-se da lei, em Romanos fala-se da graça, carne, pecado, reconciliação, justificação, adoção, predestinação. Quanta gente escorrega nesse assunto aqui. Glorificação, eleição, antigo e novo Israel, dons espirituais, dons ministeriais principalmente, dentre outros assuntos. Todos assuntos aqui teológicos. Ocasião e data. Apenas lembrando, já falamos, né? Apenas lembrando onde é que estava Paulo quando escreveu sua carta dirigida aos crentes de Roma. Carta de Paulo aos Romanos foi escrita provavelmente no ano 56, na cidade de Corinto, pouco antes da visita do apóstolo a Jerusalém. Então aqui estava Paulo, nesse mapa aqui está a cidade de Corinto, e aqui ele escreve lá a capital, Roma. A epístola foi ditada pelo doutor dos gentios ao amanuense Tércio, já falamos dele, e entregue à igreja em Roma por Febe, que era uma auxiliar da igreja
na cidade de Cencreia, um porto oriental em Corinto. Roma. O que nós podemos falar da cidade, da igreja? Algumas características de Roma. Roma está muito ligada à história da perseguição da igreja. Coliseu romano, que existe hoje ainda com essas ruínas, é possível visitar esse lugar, foi construído com o objetivo do imperador de promover ao povo. Eles diziam em Roma, era uma frase já da Roma antiga, eles diziam que para manter o povo, vamos dizer assim, mais sem rebeliões, sem muitas tentativas de subversão, para você manter o povo aquietado, você tinha que dar duas coisas. Isso é um adágio romano, da Roma antiga: pão e circo. Dê ao povo pão e circo, você vai ter o povo tranquilo. Pão, comida simples lá, na verdade o sustento básico, manter eles ali no básico, e um entretenimento, uma diversão, alguma coisa para tirar da mente dele as questões sociais e tal, que ele viesse se levantar para lutar. Coliseu veio para dar o circo. Só que o circo da época era, que eles chamavam de circo, era aqueles espetáculos regados a muita violência. A expressão circo não é que é um circo literalmente, eles usavam o termo como entretenimento, uma diversão. Então o povo ia para cá, lotava o Coliseu para ver homens lutando com feras, os gladiadores lutando, pessoas fortes e tal, corridas, entretenimento. Quando a cidade de Roma começou a perseguir judeus e cristãos principalmente, vamos colocar como parte da atração lá do circo, botar os cristãos para ser comido lá pelos leões, pelas feras. Depois entrou e acabou fazendo parte da história da igreja aí, um lugar de morte, de martírio de muitos dos nossos irmãos da igreja primitiva. As feras eram mantidas presas aqui em calabouços, dias sem comer, e depois eram soltas assim, e ali os cristãos que não negavam a Cristo e não reconheciam ao imperador como divindade, então era ali lançado e o Coliseu ficava lotado para ver isso aí. A cidade de Roma era uma cidade imperial cosmopolita com cerca de 1 milhão de habitantes no tempo do Novo Testamento, conhecida principalmente pela frouxidão moral e relativização dos costumes. A cidade acolhia diversos grupos étnicos e religiosos, dos quais o judaísmo, e os judeus eram dos mais numerosos e importantes. A preocupação do império com a cultura, proselitismo e o fervor da religião judaica desencadeou em 49, por meio do decreto de Cláudio, a expulsão dos judeus da cidade de Roma. A igreja que estava na capital do império era mista, composta por cristãos de origem pagã. Aí aqui eu vou trazer um pouquinho da lista do capítulo 16, porque pelos nomes a gente consegue identificar a origem daquelas pessoas. Por exemplo, os cristãos de origem grega. Esse é aquele capítulo que a mãe e o pai que está em dúvida no nome que vai dar à criança, é aquele capítulo bom de ler. Epineto, Apeles, se for duas meninas gêmeas, que beleza, Trifena e Trifosa. Que maravilha, hein? Trifena e Trifosa. Irmão, você está rindo dos irmãos nossos do passado. De origem judaica, Priscila, já deu uma melhoradinha, né? Áquila, vá no Maria que não dá errado não, né? Maria. Romano, Rufo, Júlia. Compunha essa igreja também de pessoas provenientes das camadas populares de Roma, sejam escravos ou livres. Ampliato, Asíncrito, Hermas, Nereu, e a lista, depois você lê o restante da lista, capítulo 16 lá. Tema da epístola já falamos, é uma resposta completa, lógica e inspirada à grande pergunta: como pode o homem ser justificado? O vocábulo justiça e o tema justiça de Deus são dois inabaláveis fundamentos que sustentam toda a estrutura doutrinária em Romanos. Voltando lá a Lutero,
quando ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, ele lecionou a carta de Romanos, o que eu estou fazendo para você hoje em 1h30, hoje e na segunda. Ele lecionou de novembro de 1515 a setembro de 1516, por 10 meses lecionando Romanos. E claro, quanto mais ele mexia, mais aquilo mexia com ele. Quanto mais ele mexia no livro, mais o livro mexia com ele. Aqui a reforma protestante, indubitavelmente, nasceu do entendimento da Epístola aos Romanos. A salvação pela fé foi originada através dos estudos de Lutero na Epístola aos Romanos. A proporção que se aprofundava na Epístola apreciava cada vez mais a doutrina bíblica da justificação pela fé. Segundo Lutero, ele ansiava por compreender a Epístola de Paulo aos Romanos, mas o tema da justiça de Deus o incomodava. O reformador considerava a doutrina da justiça divina como a punição de Deus sobre o injusto, até que, depois de muito refletir sobre o assunto, entendeu tratar-se da justiça pela qual, mediante a graça e a misericórdia, Deus nos justifica pela fé. Recentemente estava dando aula sobre a história da igreja, lá no curso médio, que tem aqui alguns irmãos, que fazem curso médio também. Entramos muito nessa era da reforma, a igreja da reforma protestante, e lá eu indiquei, e faço essa indicação aqui também. Assista um filme Lutero, não é difícil encontrar, talvez no YouTube, não tenho certeza, mas eu imagino que seja possível encontrar, ou em alguma outra plataforma de streaming que chama, não é? Deve encontrar, e é recomendável, muito bom o filme, a gente vai entender muito, tem muita coisa ali que o filme revela. Por exemplo, Lutero era adepto da autoflagelação, ele achava que a forma de se purificar dos pecados que cometia era imputando a si mesmo punição, para tentar se purificar. E aí, entendendo que na epístola dirigida aos romanos, Jesus assumiu as dores em nosso lugar, então ele percebeu que aquilo que ele fazia não tinha sentido nenhum. Pois não, evangelista? O livro Heróis da Fé traz, entre as suas 20 biografias, eu sugeri também o livro lá no curso médio, Heróis da Fé, até prometi sorteá-lo lá também. Acho que vou sortear um aqui para vocês também, Heróis da Fé. Lá tem 20 biografias, se não for a primeira, é a segunda biografia, a de Lutero. Estou na dúvida se a primeira é a dele ou é de Jerônimo Savonarola. Os dois são mais ou menos dessa mesma época. Está a biografia dele resumida ali no livro Heróis da Fé. Continuando, desde então, afirma Lutero, senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a escritura ganhou um novo significado, e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornava indizivelmente bela e me enchia de amor. Este texto veio a ser uma porta para o céu. Outra questão que Romanos foi importantíssima, o avivamento evangélico do século XVIII, lá na Inglaterra, teve na figura de John Wesley seu mais destacado representante. Está aqui uma imagem de John Wesley. Mas nem todos sabem que a carta aos Romanos foi responsável pela profunda renovação espiritual de Wesley. O renovo espiritual que sacudiu a Inglaterra, na verdade, iniciou em 24 de maio de 1738, quando Wesley visitou uma comunidade cristã na rua Aldergate. Naquela noite estava sendo lido o prefácio de Lutero concernente à Epístola aos Romanos. E só o prefácio escrito por Lutero sobre a Epístola de Romanos provocou uma nova sede, amor, paixão em John Wesley, que isso impactou toda a Inglaterra, atravessou o oceano, impactou a América, e as igrejas metodistas wesleyanas, portanto, também são fruto desse avivamento. Assim se expressou Wesley em seu diário às 8 horas e 45 minutos. Enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, escrevendo John Wesley, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação.
foi-me dada a certeza de que ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Então, Romanos, por ser palavra de Deus, toda a palavra de Deus, mas especificamente por tratar desse assunto, Romanos é libertador, porque mostra a questão da condenação e principalmente a justificação de todos que estávamos condenados. O esboço eu já apresentei: condenação, justificação, santificação, dispensação e exortação. Vamos começar. Condenação. O que Paulo fala sobre condenação? Muitos evangelistas, eles gostam de trabalhar nessa linha, principalmente no evangelismo pessoal e no discipulado. Eles não entram anunciando a Jesus como nós costumamos chegar falando: ó, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, morreu por você. A gente fala do amor, mas muitas vezes a pessoa ela tem, não seria dificuldade, mas não é receptiva ao amor. Por quê? Porque ela não entende que antes ela estava nessa situação aqui, ó. Aí já vem: não, mas eu sou uma pessoa boa, tranquila, não bebo, não fumo, nem chuto gato na rua quando passo, sou do bem, sou da paz. Aí acha que pronto, resolveu o problema dela. Ela não entende que ela estava debaixo de condenação, não entende que havia uma sentença contra ela de condenação ao inferno, que ela nasceu condenada ao inferno por trazer consigo a semente de Adão, a semente da corrupção, o pecado original, e portanto precisa de um libertador, precisa de um justificador, precisa de um redentor. A pessoa, ela renega o redentor porque ela não tem noção de que ela está necessitada. É uma pessoa inocente que está se afogando e rejeita lá o salva-vida porque não tem ciência de que está se afogando. Quando ela tem consciência: eu estou me afogando, ela agarra o salva-vida. Então, muitos discipuladores, eles gostam de entrar trabalhando primeiro a questão da condenação, e Paulo faz isso para deixar claro a situação da pessoa, para que ela perceba o quanto ela é necessitada, carente de um Salvador, e Jesus, é claro, é essa pessoa. A condenação dos homens rebeldes a Deus fica patente quando, na sua arrogância, rechaçam todas as oportunidades de conhecê-lo e reconhecê-lo como Deus. Oportunidades essas fornecidas por Ele próprio, e preferem suas próprias iniciativas redentivas. A pessoa rejeita a Deus como Redentor e ela quer se auto-redimir. Fiz algo de errado, ela já pensa: pô, preciso compensar, vou fazer uma coisa boa. Fiz algo ruim, poxa, vou ter que dar uma cesta básica. Ela mesma, ela coloca a justiça dela e vai se autocompensando. Essa semana eu peguei bem pesado, acho que até domingo eu vou na igreja. Aí pronto, já fiquei no 0-0 de novo. As pessoas fazem isso, não, às vezes não assim como eu estou falando, simples, conscientemente, mas subconscientemente elas agem assim. Elas fazem alguma coisa errada, já ficam: eu preciso fazer alguma coisa boa, para dar equilibrada na balança. Eu dei uma pisada na bola, já tenho que fazer para o outro lado. E vai tocando assim, se auto-justificando, achando que é possível se auto-justificar diante de Deus. Estou falando diante de Deus, produzir justificação para si mesmo diante de Deus. A consequência dessa atitude é que perdem um rumo e ficam ao sabor dos caprichos de seus corações, que os conduzem a um estado de embrutecimento tal que passam, no caso das pessoas, adorar aves, quadrúpedes, répteis, entregando inclusive seus destinos nas mãos de astros e objetos. Esse descaminho os leva à progressiva degradação moral, de forma que eles já não têm uma mente capaz de perceber sua própria corrupção. Paulo vai começar a epístola aos Romanos falando isso. Como é que o homem foi se desviando de Deus? Pouquinho, depois chegou num extremo tão grande que já estava chamando aves de Deus, quadrúpedes de Deus,
estrela de Deus, sol de Deus, lua de Deus, objetos inanimados de Deus, e rejeitando a Deus, e colocando no lugar de Deus criação, criatura, ou às vezes a si mesmo, na posição de Deus. Paulo então denuncia: não lhe deram graças. Ou seja, um dos sintomas do afastamento de Deus é a incapacidade de reconhecer nele, em Deus, a autoria das bênçãos. Tornam-se esses arrogantes e autônomos. Seu coração se obscurece. Distante de Deus, o homem tem a tendência de se achar sábio sem perceber sua loucura. Da adoração do Deus eterno, passam a servir a objetos, astros e até mesmo a répteis, e não se dão conta do ridículo dessa situação. Acham que isso é sabedoria. Paulo vai mostrando até que ponto o pecado pode levar alguém que está andando longe de Deus. C.S. Lewis disse uma vez que os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Não há diferença entre o judeu e o gentil. Ambos estão debaixo do pecado, sem esperança alguma de serem justificados pelas obras da lei, ou por qualquer que seja o meio humano. Por isso, nenhuma carne, nenhum ser humano, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei ou qualquer obras. As pessoas se justificam pelas obras. Você vai pregar para alguém que ele diz: eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, ajudo as pessoas, não desejo mal para ninguém. Ele quer se justificar pelas suas obras, mas ninguém consegue se justificar pelas suas obras. Essa é a questão que Paulo conduz. Então, do que nós precisamos? Precisamos de alguém que nos justifique, que assuma a nossa culpa e transfira para nós a sua justiça, que leve a nossa condenação e nos dê a sua absolvição. Ele é condenado no nosso lugar para nós sermos absolvidos no lugar dele. Precisamos de alguém que pague essa conta. A fatura está em aberto diante de Deus. Alguém precisa pagar. Como as obras que eu faço não são capazes de pagar, aí é o que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que a cédula que era contra nós, estou aqui chamando de fatura, Jesus pegou ela e cravou na cruz. Então ele paga. Só ele, é o único que pode fazê-lo. De que maneira? Paulo vai entrar agora no tema da justificação. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém tem direito. Ser destituído é perder o direito à glória, comunhão, intimidade, presença de Deus. Todos pecaram. Ah, eu sou bom, pecou. Ah, eu não faço mal, faz sim, pecou. Todos pecaram. E automaticamente não tem direito à glória de Deus, à presença de Deus, à comunhão com Deus. Mas apesar de ter todos pecados, estão sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então perceba, o que é que leva uma pessoa ao inferno? Diríamos talvez de primeira mão, o pecado. Mas todos pecaram. Todos pecaram. Por que não são todos os que vão para o inferno? Então, na verdade, os que vão ao inferno não é simplesmente porque pecaram. Claro, porque pecaram, mas porque rejeitam a justificação, que é oferecida gratuitamente pela graça, a redenção na pessoa de Cristo Jesus. Então, o que leva alguém para o inferno é o seu pecado, mas sobretudo a recusa da justificação que Deus oferece através de Cristo. Todos pecaram, todos deveriam ir ao inferno. Os que não vão, aqueles que aceitaram o presente gratuito, a justificação em Cristo. Quem vai? Quem rejeita. Então nós temos agora o tema da extraordinária ou extraordinário poder da justificação. A extraordinária justificação. Qual é o poder da justificação?
Primeiro, eu trago como observação que a palavra justificação é um termo genuinamente bíblico, disponível à Igreja de Jesus para identificar os atos da justiça de Deus no crente e suas profundas riquezas, tais como os efeitos do sobrenatural perdão de Deus, que não somente isentam o crente de quaisquer tipo de pecado, mas também o tornam idêntico a Adão em seu estado original de vida. A justificação faz com que nós passemos a nos parecer ou ser idênticos ao Adão antes do pecado. Por isso que a palavra regeneração, gerar de novo, palim, gnese, já expliquei, palim de novo, gnésia, gênese, gênese, origem, de novo, origem. Então, a regeneração nos leva de volta à origem, ao estado original de Adão antes do pecado. Como é que era o estado original de Adão antes do pecado? Perfeita comunhão com Deus. O que é que quebrou a intimidade perfeita entre Adão e Deus? O pecado. A justificação faz o quê? Remove o pecado e automaticamente nos faz outra vez, perdão aqui da redundância, mas nos faz outra vez a semelhança do estado original de Adão antes do pecado. Um outro benefício da justificação: a vida de Deus é inserida na vida natural do crente, tornando-o apto para adentrar no céu e permanecer eternamente face a face com Deus. Como seria possível qualquer pessoa estar diante de Deus tendo cometido pecado? Seria fulminado, destruído. O que é necessário acontecer para que uma pessoa possa estar diante de Deus? Agora falo de forma literal. Estar no céu, na morada de Deus, diante de Deus. Esse corpo mortal precisa se revestir de imortalidade. Esse corpo corruptível precisa se revestir de incorruptibilidade. O que é esse revestimento de imortalidade e de incorruptibilidade? É o que Paulo, escrevendo aos Romanos, chama de glorificação do corpo. Glorificação do corpo. Adão, antes do pecado, tinha um corpo revestido de imortalidade, revestido de incorruptibilidade. Quando ele pecou, ele percebeu que estava nu. Ele perdeu essa veste, incorrupção. Ele perdeu essa veste, imortalidade. E não foi isso que foi dito a ele: no dia que pecares, certamente perderás a tua veste de imortalidade. No dia que pecares, certamente perderás a tua veste de incorruptibilidade. Perdeu a comunhão. Jesus está restaurando isso. Depois que ele morre, ele insere em nós a vida de Deus. Começa lá dentro, a regeneração de dentro para fora. Regenera o espírito que era morto é vivificado. Começa a regeneração da alma, sentimento, pensamento e vontade, e vai terminar na regeneração do corpo, incorruptibilidade e imortalidade. A pessoa nessa condição poderá estar diante de Deus. Os que morrerem em Cristo serão transformados. Nós que estivermos vivos, aliás, serão ressuscitados, e no ato da ressurreição receberão já os corpos glorificados, e os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento terão seus corpos transformados. Receber esse corpo que nos dá direito a estar diante de Deus, mas só se passar pela regeneração, começar o processo de dentro para fora, do coração para o corpo físico, né? De dentro para fora. Dikaiosim é essa palavra que está em grego. Dikaiosim, palavra justificação, significa justificar injustos com base num grande ato. Em Jesus Cristo revelam-se todas as riquezas da justificação do crente. Prestemos atenção. Jesus Cristo aperfeiçoou a igreja para adentrar na eternidade futura, inserindo nela a vida de Deus. Então, a igreja recebe a vida lá dentro, o Espírito, a regeneração. E aí, na sequência, o que acontece? Consequentemente, os membros da igreja chegarão à sala do trono no estado primitivo de Adão. É exatamente este ato do Filho de Deus, que de imediato justifica,
a presença da igreja no céu. A igreja entrará no céu porque o que a impedia de entrar lá, o Senhor Jesus removeu. Todos os animais da antiga aliança não removiam, escondiam. Não era isso que fazia o sangue dos animais? Cobriam o pecado. Um exemplo, este livro aqui é o pecado, o sangue dos animais cobria, escondia aqui embaixo. Fazia isso todo ano, escondendo. Mas quando Jesus apareceu, o que foi que João disse dele? Este é o Cordeiro de Deus que faz o quê? É diferente, tirou. Ele leva sobre ele e tira. Então, se ele tirou o pecado, a gente pode comparecer na sala do trono diante de Deus, porque os nossos pecados foram removidos, foram retirados por Jesus, pelo sacrifício dele. Então, como é que eu vou justificar? Esse é o meu convite, é aparecer na festa. Cadê o seu convite? Eu fui justificado pelo sangue, então você é bem-vindo. Fui justificado pelo sangue, você é bem-vindo. Entrarão pelas portas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, que lavaram as suas vestiduras aonde? No sangue do Cordeiro, senão não entra. Tem que ter lavado. Aí não adianta, sou bonzinho, não, irmão. Se não passou pelo sangue, não entra. Passou pelo sangue, entendeu que estava debaixo de condenação, recebeu a dádiva, a graça, o presente da justificação. O nosso estilo de vida deve ser, então, santificação. Eu vou falar da santificação, nós vamos encerrar a aula, aí na segunda eu volto aqui, já pego a parte dispensacional, a parte prática, e a gente já emenda aí as próximas epístolas. Vamos encerrar pelo menos com a santificação, para não perder aqui esse fio. Portanto, chegamos lá em Romanos 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não foi justificado, quem não teve o sangue de Jesus sobre ele, não tem como agradar a Deus. Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uma pessoa não pode ser de Cristo sem ter o Espírito. Não pode dizer que faz parte da família de Deus. Eu sou de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa história? Todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um. Aliás, só tem o. Vou usar nem o artigo indefinido, vou usar como a Bíblia apresenta o artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Não tem outros. Só tem Jesus, único caminho. Se não passar por ele, não tem possibilidade alguma de chegar a Deus. A teologia bíblica da santificação é a seguinte: os capítulos 6 a 8 da Epístola aos Romanos responde a pergunta: uma vez justificado, qual é a relação do cristão com o pecado? A resposta a essa pergunta pode reduzir-se a uma palavra: santificação, que é separação do pecado. Qual é a minha relação com o pecado? Separação do pecado, afastar do pecado. Santificação, separação do pecado, separação para Deus. A santificação manifesta-se nas páginas da Bíblia Sagrada como alimento máximo dos filhos de Deus. Vamos ver aqui alguns termos gregos que são utilizados aí para santo, santificação, santificar. Por exemplo, agiazo, tornar santo, consagrar, santificar. Agiasmos, santidade, consagração, santificação. Hierótitos, devotado, sacrificado a uma divindade. Ósios, santo, devoto, piedoso. Essas palavras encontramos originalmente lá no Novo Testamento com esses significados. Então, santidade. Qual a diferença de santidade e santificação? Santidade é uma posição que o crente assume diante de Deus. Santificação é a confirmação da santidade, ou seja,
é um estado de vida dos servos do Senhor. É a santidade em movimento, em ação. Um exemplo no casamento, você assume um compromisso. Esse compromisso aqui eu estou chamando da santidade, é o compromisso assumido. Ser fiel na pobreza, na riqueza, nem lembrava da riqueza. Só sei da pobreza, né? Mas na riqueza também. Na saúde, na doença, e por aí vai. Aí todos os dias você tem que confirmar essa decisão que você tomou ali. Depois que os dias forem passando, os dias se transformarem em semanas, semanas em meses, os meses em anos, os anos em década, você tem que confirmar aquela decisão que foi assumida. Então é a ratificação da decisão. Eu assumi o compromisso da santidade. A santificação é eu cada dia dizendo, estou comprometido com a santidade. Estou comprometido com a santidade. Portanto, é a santidade vivencial, é a santidade prática, é a vida santificada. A santificação exclui o pecador arrependido de quaisquer tipos de escravidão. Quem vive em santificação não é mais escravo do pecado. É o que Paulo diz. Uma vez que eu fui inserido no caminho da santificação, não devo mais nada à carne. Não sou mais escravo do pecado. Posso vir a cometer algum pecado. Escravo do pecado de novo, não. Antes eu era escravo. O que é escravo? Aquele que não tem mesmo direito, não tem vontade própria. Eu não quero pecar. O pecado diz, você não tem que querer não, vai pecar sem querer mesmo. O camarada diz, eu não vou beber. Não vai beber, hoje você vai beber mais do que costuma beber. O cara diz que não vai beber, aparece caído lá, na frente do bar. Não tem, ele diz, mas não consegue, ele é escravo. Não vou usar droga. Aparece lá. Não vou mais adulterar. Porque ele é escravo. Quando nós somos regenerados, nós não somos mais escravos. Pode ser que cometa um pecado, mas você não está mais de novo debaixo da escravidão do pecado, da dominação do pecado. Essa diferença precisa ser muito bem entendida. Claro que todos pecamos, escravos do pecado não podemos jamais tornar a ser. Então, na santificação, o crente e a Bíblia tem que estar de acordo. A sua balança ali tem que estar em dia com a Bíblia. Suas ações são pautadas ali, equilibrada com a Bíblia. Seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, suas palavras, suas ações, seus relacionamentos interpessoais com pai, com filho, com esposa, com esposo, tudo nivelado com a Bíblia. Isso é a santificação, andar em conformidade com a Escritura. Dispensação vai ficar para segunda-feira. Segunda-feira a gente fala da dispensação, segunda-feira a gente fala da exortação e já emenda aí as epístolas aos Coríntios. Obrigado aos irmãos aí mais uma vez, a paciência. A boa notícia é que está chegando ao fim. Os irmãos não terão mais que me tolerar por muito tempo. Espero que isso vos estimule a pegar firme. Vou trazer, como já prometi, a lista do que está faltando para um e para outro, para ficarem todos em dia e no dia 17 de dezembro participarem da formatura. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, agradecer a Deus. Santo Deus e Pai, nós te glorificamos nessa noite e agradecemos por mais esta aula, por nos ter trazido à tua casa, à tua presença em paz, guardados, protegidos pelas tuas potentes mãos. Aqui temos passado momentos preciosos, aprendendo, desfrutando da tua palavra. E agora, ó Pai, que iremos retornar aos nossos lares, pedimos também a tua bênção, nos conduzindo em paz, em segurança, livrando-nos de todo mal. Nos dê um fim de semana abençoado na tua presença, um domingo, ó Pai, de grande expectativa pela adoração ao Senhor, o culto a estar em tua casa, pela manhã na escola bíblica, à noite no culto de louvor e adoração. Apresentamos a vida da tua igreja, apresentamos também o nosso país, a nossa nação, e pedimos que as tuas mãos continuem estendidas, nos ajudando, nos conduzindo em tudo para a glória do teu nome. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam
e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.